Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar numa questão financeira que, olha, virou um verdadeiro nó para muitos pequenos empresários no Brasil, né? Os empréstimos do Pronamp. Exatamente. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Isso. Durante o auge da pandemia da Covid-19, ele surgiu como, assim, uma tábua de salvação, sabe? Um respiro financeiro essencial para muita gente. Sim, foi fundamental naquele momento. Só que tem um porém. As condições contratadas lá atrás, com a taxa Selic em níveis historicamente baixos, Pois é. sofreram uma revolta, né? Uma mudança drástica com o novo cenário econômico. Mudou tudo. Hoje, então, a nossa conversa vai se aprofundar com base num parecer técnico-contábil bem detalhado e também discussões sobre casos parecidos, que têm aparecido bastante. Um material bem rico para a gente analisar. A missão aqui é tentar entender como esse apoio inicial, que parecia uma solução, pôde virar um fardo. E o mais importante, como uma análise especializada, bem minuciosa, consegue desvendar não só números surpreendentes, mas também caminhos legais, financeiros inesperados. É isso aí. Para tornar a coisa mais concreta, vamos usar um exemplo que está documentado nesse parecer. Um caso que vamos chamar aqui de Carlos Menezes. Não é uma pessoa específica, claro, mas serve para ilustrar a situação real que o parecer analisou, tá? Perfeito. Ajuda a visualizar. Ok, então, vamos destrinchar essa história complexa. Vamos lá. E é importante começar situando o Pronamp, né? Ele foi criado lá em 2020 pela Lei 13.999 como uma resposta emergencial mesmo por causa da crise. Sim, lembro bem. Mas a importância dele foi tanta que ele acabou virando uma política de crédito permanente. Inclusive, teve ajustes depois, como os da Lei 14.348 de 2022. Ah, então ele continuou valendo, não foi só para a pandemia. Exato, se tornou permanente. E esse histórico já mostra o peso do programa, né? Por consequência, a análise detalhada desses contratos bancários fica ainda mais importante, principalmente num contexto econômico tão volátil como o que a gente tem vivido. Com certeza. É nas entrelinhas desses documentos, sabe, que muitas vezes moram as questões cruciais. Perfeito. Então, vamos tentar visualizar a situação comum, usando o nosso exemplo, o Carlos Menezes, um pequeno empresário como tantos outros, né? Enfrentando aquela queda brusca no capital de giro por causa dos efeitos da pandemia. Uma realidade muito comum naquele período. Aí, o Proname aparece como uma solução viável. No caso que está no documento, a contratação foi de R$ 90 mil. Dinheiro para capital de giro mesmo. Certo. E as condições iniciais pareciam ótimas, né? Tinha um período de carência, nesse exemplo, 12 meses, e a taxa de juros definida era de 6% ao ano, mais a taxa Selic. E aí que tá o ponto, né? O grande chamariz, sem dúvida, era o nível da Selic naquela época. A gente estava vivendo taxas muito, muito baixas, coisa de 3% ao ano, mais ou menos, quando muitos desses contratos foram assinados. Bem baixo mesmo. Então, a projeção que o empresário fazia, como Carlos, era de um custo total ali na casa dos 9% anuais. Os 6% fixos mais os 3% da Selic da época. Faz sentido, parecia um bom negócio. Era uma perspectiva razoável, manejável para muitos negócios pequenos. E vale notar, como está nas fontes, que o contrato específico que o parecer analisou já seguia as regras mais recentes do programa, tipo as da lei de 2022. Entendi. O problema é que o cenário econômico não só mudou, ele deu uma guinada radical, né? Totalmente. Avançando para o período da análise nas fontes, ali por volta de 2025, a realidade era outra. A Selic tinha escalado para patamares bem mais altos. Vamos dizer, na faixa dos 15% ao ano, por exemplo. Um salto gigantesco. Aquela conta inicial de 9% anuais simplesmente evaporou. O custo efetivo do empréstimo pulou para uns 21% ao ano, somando os 6% fixos com os novos 15% da Selic. Puxa vida, é exatamente nesse ponto que o conceito de onerosidade excessiva se materializa, sabe? O contrato que devia ser um suporte para atravessar a crise Vira um problema. vira um peso financeiro insustentável para a operação do negócio. Aquilo que foi contratado como alívio se transforma, na prática, numa bomba relógio financeira. Chega a comprometer a própria viabilidade da empresa que estava tentando se reerguer. E aqui a coisa começa a ficar realmente interessante. Porque a análise técnica mais a fundo e também a visão dos tribunais revelou que o X da questão não era só a Selic ter subido tanto.
Não era só isso, não. O ponto nevrálgico, o centro do problema, era a forma como essa Selic estava sendo combinada com a outra taxa de juros no contrato. Tinha algo mais fundamental aí. Exatamente. O que é fascinante aqui é, tipo assim, desvendar a natureza da Selic. Ela não é uma taxa de juros comum, né? Ela tem uma natureza híbrida. Híbrida, como assim? Isso significa que na própria fórmula dela lá do Banco Central, ela já embute as duas coisas: a atualização monetária, que é a correção pela inflação, e também os juros remuneratórios, o custo do dinheiro mesmo. Ah, entendi. Ela já tem tudo dentro dela. Isso. E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já analisou essa questão de forma bem definitiva. Tem uma decisão que é um marco, sabe? O Recurso Especial 2011-360-MS. Foi julgado em outubro de 2022. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi. Certo. E o que essa decisão disse? Esse julgamento estabeleceu um entendimento muito claro. Aplicar a taxa Selic e, ao mesmo tempo, cobrar outra taxa de juros remuneratórios, que no caso do Pronamp são os 6% fixos, configura o que juridicamente se chama de bis in idem. Bis in idem. Pelo que eu entendo, isso seria como cobrar duas vezes pela mesma coisa, é isso? Uma dupla penalidade, um custo duplo sobre o mesmo fato? Precisamente. É cobrar em duplicidade. O STJ entendeu que essa prática onera demais o devedor, porque ele estaria pagando juros sobre juros de forma implícita, já que a própria Selic já tem um componente de remuneração. Faz todo sentido. Então, essa decisão do STJ coloca em xeque a validade, ou pelo menos a forma de aplicar, essa cláusula do Pronamp, que soma Selic plus 6% ao ano. Aponta para a necessidade de rever judicialmente ou até negociar esses contratos. Fica claro. E imagino que seja nesse ponto exato que a perícia bancária, essa análise técnica detalhada do contrato, se torna indispensável, né? Fundamental. O parecer técnico contábil, que está baseando nossa conversa hoje, referente a essa cédula de crédito bancário específica lá, a número 104.504.857, de R$ 90 mil, fez justamente essa dissecação. A perícia se propôs a comparar diferentes métodos de cálculo da dívida até uma data específica, que no caso concreto era 11 de julho de 2025. Era a data que o banco considerou a dívida vencida antecipadamente. Correto. O trabalho pericial foi muito meticuloso ao apresentar 3 cenários de cálculo diferentes, justamente para mostrar o impacto financeiro dessa questão da acumulação da Selic. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Vamos sim, por favor. Ok. O cenário 1 partiu do critério que o banco usou, sabe? Utilizando como base o extrato de evolução da dívida que o próprio banco forneceu. O que o banco apresentou, certo? Isso. Esse cálculo do banco incluía a taxa média Selic, que no extrato aparece como FTMS, adicionava os 6% ao ano, capitalizados mensalmente sobre o saldo devedor já corrigido pela Selic. E ainda somava os encargos de mora pelo vencimento antecipado, que eram juros de 1% ao mês e multa contratual de 2%, além de considerar as movimentações do FGO, o Fundo Garantidor de Operações. Entendi. E qual foi o resultado nesse cenário do banco? Aplicando essa metodologia toda, o saldo devedor que o banco apurou chegou a R$ 136.574,77. Esse era o valor que estava sendo cobrado do empresário na prática. Ok, 136 mil na conta do banco. Mas essa conta deles batia exatamente com o que estava no contrato? Mesmo com essa cláusula da Selic mais 6% sendo questionável? Como a perícia viu isso no segundo cenário? Ótima pergunta. O cenário 2 foi justamente isso, uma reprodução contratual feita pelo perito. A ideia era refazer todos os cálculos passo a passo, seguindo exatamente o que estava previsto nas cláusulas da cédula de crédito. Para ver se o banco aplicou o contrato corretamente, mesmo que o contrato tivesse esse problema. Exato. O objetivo era validar se a execução do contrato pelo banco estava alinhada com os termos assinados. E a conclusão foi que sim. O banco aplicou a taxa de 6% sobre o saldo devedor que já tinha sido atualizado pela Selic. Ah, então o contrato previa isso mesmo. Previa. O parecer até ilustra com um exemplo prático. Numa data lá, maio de 2023, os juros de 6% ao ano, calculados só sobre o principal original, os R$ 90 mil, deveriam dar R$ 432,06.
mas o lançamento que o banco fez foi de R$ 436,25. Uma pequena diferença, mas que mostra a aplicação cumulativa. Isso. Essa diferença mostra que os 6% incidiram sobre uma base já corrigida pela Selic, confirmando a aplicação cumulativa que estava no contrato. Ao refazer todo o cálculo dessa forma, seguindo o contrato à risca, o perito chegou a um saldo devedor de R$ 131.714,23. Interessante. Um valor um pouco menor que o do extrato do banco, 136 mil, mas ainda assim validando que o contrato previa essa soma controversa de Selic mais 6%. E teve mais alguma descoberta nesse cenário 2? Sim, teve um ponto adicional relevante. O parecer técnico também achou uma inconsistência na forma como o banco calculou os encargos de mora quando declarou vencimento antecipado. Mesmo dentro da lógica contratual. Exato. Comparando o cálculo do banco com o cálculo correto que deveria ser sobre as parcelas vencidas, o perito notou que os juros de mora foram cobrados a maior e a multa contratual, curiosamente, foi cobrada a menor. Que coisa! Então, mesmo seguindo o contrato, que já era problemático pela Selic, ainda tinha imprecisões no cálculo final dos encargos por atraso? Isso mesmo. Entendi. Então, o segundo cenário confirma que o banco seguiu o contrato, incluindo a cláusula problemática, mas até nisso com algumas inconsistências. Isso nos leva ao ponto crucial. Como a perícia propôs um cálculo que realmente reflete a decisão do STJ sobre não poder cumular a Selic? O que muda de verdade no terceiro cenário? Exatamente. O cenário 3 é a revisão da dívida considerando o entendimento do STJ. Nesse cálculo, o perito aplicou a tese jurídica. Selic não pode ser cumulada com outra taxa de juros remuneratórios. Ponto. Certo? Portanto, ele considerou apenas a taxa de juros contratual fixa, de 6% ao ano, sobre o saldo devedor. Excluiu completamente a incidência da taxa Selic. Tirou a Selic da conta. Exato. Além disso, o parecer justifica tecnicamente por que não deduzir os valores do FGO nesse cenário revisado. O argumento é que o FGO é uma garantia para o banco, não é um pagamento do devedor que diminui a dívida principal. Faz sentido. E aqui entra outro elemento jurídico fundamental. O tema 28, também do STJ. Esse tema diz que, se forem identificados encargos abusivos durante o período de normalidade do contrato... Que é o caso aqui com a Selic mais 6%, certo? Perfeito, como é o caso da acumulação indevida de Selic plus 6%, nesses casos, a mora do devedor, o estado de inadimplência, deve ser descaracterizada. Descaracterizada. O que isso significa na prática? Na prática, impede a cobrança dos encargos moratórios, ou seja, juros de mora e multa contratual não podem ser cobrados. Uau! Isso é muito relevante. Muito. Então, combinando tudo isso, aplicar só os juros de 6% ao ano, sem Selic, e descaracterizar a mora por causa da abusividade encontrada, o valor recalculado da dívida que a perícia considera o correto chegou a R$ 102.718,51. Nossa. R$ 102.718,51. A diferença é realmente impactante quando a gente compara com o valor cobrado pelo banco no cenário 1, aqueles R$ 136.574,77. Pois é. A conta é direta. São R$ 33.786,26 de diferença. É exatamente isso que o parecer chama de excesso de execução. É uma quantia que, nossa, para uma micro ou pequena empresa, pode ser a diferença entre continuar funcionando ou ter que fechar as portas, né? Sem dúvida alguma, é um montante extremamente relevante no contexto de pequenos negócios. E aqui, se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente percebe o imenso valor prático dessas análises periciais. Com certeza. O laudo contábil fornece uma base técnica muito sólida, sabe? Um argumento quantificado, fundamentado juridicamente, para que o empresário, claro, bem assessorado por um advogado, possa contestar o valor que o banco está exigindo. Dá força para o argumento dele? Muita força. E a aplicação do tema 28 do STJ não é só um detalhe.
O reconhecimento da abusividade nos juros normais tem o poder de afastar a condição de inadimplente. Isso protege o empresário da aplicação de multas, juros de mora e até de ações de cobrança mais agressivas por parte do banco. Então, o que tudo isso significa na ponta do lápis, assim? Significa que uma análise técnica como essa pode redefinir completamente o cenário para o empresário, né? Completamente. Aquela dívida que parecia uma bola de neve impossível de pagar, talvez lá nos R$ 136 mil, pode ser questionada e reduzida para um patamar bem menor, perto dos R$ 102 mil, e com base em critérios técnicos e legais sólidos. Exato. E tão importante quanto a própria condição de inadimplência pode ser revertida. Fica muito claro o poder da informação qualificada, da assessoria especializada, para reequilibrar essa relação que muitas vezes é tão assimétrica entre o pequeno empresário e o banco. Perfeitamente colocado. Essa relação que muitas vezes é sentida como desigual, né? O pequeno tomador de crédito frente à estrutura enorme do banco, ela ganha novos contornos quando se tem dados técnicos concretos e um embasamento jurídico consistente para discutir não só as cláusulas do contrato, mas a forma como ele está sendo aplicado e cobrado. Tira a discussão do achismo. Exato. A perícia transforma a discussão de um eu acho para um está demonstrado tecnicamente que. Pronamp nasceu como esperança para muitos negócios na crise da Covid, mas correu o risco sério de virar um fardo financeiro pesado. Uma trajetória complicada. E vimos que isso não aconteceu só por causa da alta da Selic, que foi expressiva e, para muitos, imprevista. O ponto crucial mesmo que a análise técnica desvendou e a justiça confirmou foi a constatação de que a forma de calcular os juros, somar a Selic com a taxa fixa de 6%, é considerada indevida pelo STJ. Por caracterizar aquela cobrança duplicada de remuneração, o bis in idem. Exatamente. E a conclusão central do parecer técnico que a gente usou como base é justamente essa demonstração quantitativa. A identificação de um excesso de execução bem considerável, R$ 33.786,26 no caso analisado, que veio dessa prática de cumular Selic com juros remuneratórios fixos. Um valor expressivo. Muito! Isso só reforça a importância da perícia bancária. Ela deixa de ser vista como um recurso raro, excepcional, e passa a ser encarada como uma ferramenta que pode ser decisiva para buscar a justiça financeira e, em muitos casos, para a própria sobrevivência das empresas que estão nessa encruzilhada contratual. E toda essa discussão, acho que nos convida a uma reflexão final, sabe? Algo para a gente pensar além desse caso específico do Pronamp. Sim, uma reflexão mais ampla. Quantos outros contratos financeiros que estão aí no nosso dia a dia, pode ser financiamento de carro, empréstimo pessoal, linhas de crédito para empresa, até a fatura do cartão de crédito, quantos deles podem ter cláusulas igualmente complicadas ou práticas de cálculo que, se a gente olhasse com mais atenção, com um olhar especializado, poderiam revelar surpresas? É uma ótima pergunta. Que certezas a gente tem sobre os nossos próprios acordos financeiros que talvez não se sustentem diante de uma análise técnica mais profunda ou de um entendimento jurídico diferente? Fica aí a provocação para uma análise mais crítica das nossas finanças, né? Uma provocação extremamente pertinente. O desenvolvimento da educação financeira, da literacia financeira, junto com a busca por conhecimento técnico e jurídico quando for preciso, pode ser um diferencial enorme, tanto na gestão das finanças pessoais quanto das empresariais. Permite tomar decisões mais conscientes e potencialmente mais justas. Com essa provocação final, então, a gente encerra a nossa análise aprofundada de hoje. Agradecemos imensamente pela atenção e esperamos que os pontos que a gente discutiu aqui tenham sido não apenas informativos, mas também úteis e, quem sabe, esclarecedores.